das entrevistas aqui do dia, a gente começa com saúde, né? É tão importante estarmos atentos e de olho aí no nosso equilíbrio, né? E quando a gente fala em equilíbrio, bem-estar, medicina, de que forma ela pode te prevenir aí de várias doenças e de que forma a gente pode se beneficiar já fazendo uso aí da medicina funcional. Eu vou conversar sobre esse assunto com a nossa primeira doutora, como que você vê a medicina funcional hoje, né? Vocês, médicos, profissionais, já tinham a ideia de que iria se crescer tanto, né, a medicina funcional? Não, não tinha. Isso, na realidade, é algo aqui no Brasil que é até novo isso falar. Na verdade, a nossa medicina mais tradicional, ela é muito focada em sintomas. Na medicina funcional, medicina integrativa, a gente entende não porque uma pessoa tem uma dor de cabeça, uma gastrite ou uma artrose. A gente entende isso não como paliar para um sintoma, mas o que está acontecendo no corpo. E a gente vai muito mais profundo, sabendo que existe uma relação entre corpo, mente, emocional. Tudo isso tem que estar num equilíbrio. Sim. E o corpo como um todo é numa outra visão que a gente tem com uma profundidade muito maior. E isso foi uma necessidade, porque a gente vê que a população está cada vez tendo uma longevidade muito maior, mas não necessariamente com uma qualidade de vida. Então a gente precisa abordar de uma forma diferente e que é muito revolucionária para todo o nosso conceito. Sim, no seu caso, né, doutora, como é que funciona, por exemplo, a sua consulta? Como é que você trata a pessoa, né? Que tipos de exame? Como é que você um problema e, enfim, vocês vão de olho na causa e de que forma também a gente consegue equilibrar todos os nossos lados da vida, visto que a parte emocional influencia diretamente no nosso corpo. Sim. Tem esse ritmo com alto nível de cobrança, um nível de estresse muito grande. E grande parte das nossas doenças são decorrentes disso. Tem dados norte-americanos mostrando que 75% das idas ao médico são decorrentes do estresse. E isso porque a gente está desequilibrando o nosso mental, nosso emocional e inclusive os cuidados com o nosso corpo. Então, na abordagem funcional, a gente pede uma série de exames. Na verdade, são mais de 80 fatores sanguíneos, fatores hormonais, bioquímicos, de vitaminas, minerais, antioxidantes para ver. E com isso, a gente consegue entender a individualidade de cada pessoa, porque o abordar não é simplesmente dar um remédio. O remédio, por exemplo, para uma enxaqueca, nesse exemplo, é só paliar os sintomas. E por isso que na abordagem funcional, a gente olha o corpo como um todo para entender o porquê que você desenvolveu isso. Isso é um questionamento que as pessoas deveriam até se fazer mais. Hoje em dia a gente não faz, a gente tem uma dor de cabeça, toma um remédio e segue. Tem um colesterol alto, toma um remédio e segue. Uma gastrite e vai. Mas quando a gente para se perguntar por que o meu corpo, no meu equilíbrio, na minha individualidade, no meu estilo de vida, eu desenvolvi isso? Por que o meu sistema imunológico está assim? Por que o meu sistema inflamatório está assim? E a hora que a gente começa a tratar com mais profundidade, a gente para de paliar a ponta do iceberg. E a gente entende de cada pessoa a sua individualidade. Que fatores emocionais, que fatores do seu dia a dia, seu estilo de vida, do seu estresse, estão desequilibrando o seu corpo a ponto de você desenvolver algum sintoma. Todos os sintomas, como as dores, por exemplo, são um reflexo de um desequilíbrio no nosso corpo. A dor é um instinto de sobrevivência. Desde quando a gente era homem paleolítico, era pra gente ter dor, pra gente saber que alguma coisa de errado tá acontecendo. Não ficar lá com a mão no fogo, de repente olhou, o braço tá inteiro queimado. Não, opa, o corpo libera dor. A dor é um aviso no nosso corpo. Só que a gente faz esse aviso só calar ele. Então dá um analgésico aqui, outro ali, sem se questionar e sem investigar a fundo o que é que tá levando a tudo isso. Entendi. Teria mais ou menos uma relação com a medicina ortomolecular também, doutora? Tem um pouco, porque a ortomolecular foi onde iniciou tudo isso, uma busca, entendendo que
reposição e até mesmo as deficiências de micronutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes, podiam estar levando a desequilíbrios do nosso corpo. Mas na medicina funcional a gente vê um pouco mais profundo, porque importa muito saber o estilo de vida da pessoa, saber como que ela está se alimentando, como que ela dorme, como que ela está manejando esse estresse, como que ela lida nas relações sociais dela. Então a gente precisa investigar tudo isso e equilibrar, porque o seu estilo de vida é o que está te levando ao reflexo do que hoje está acontecendo no seu corpo. E por isso também é tão importante, né, a gente parar e ficar um pouco de olho na alimentação. Hoje em dia a alimentação funcional cresceu muito, né? Inclusive a gente recebeu aqui uma chefe funcional ontem no programa. A questão de atividade física também, da importância do sono. Então, isso também tem a ver com o hábito de vida mais saudável, né? Você entra na medicina funcional, mas também tem que aliar a já ter um ritmo, um hábito de vida, mesmo trabalhando bastante, nesse ritmo constante que a gente sabe, mas tentar conciliar também um tempinho do seu dia para uma atividade física, de repente meia hora, tem aí ao ar livre, né? Sim. Segundo estudos, 30 minutos por dia, 5 dias já dá um diferente, já te tira da linha do sedentarismo, né? Muito, e a gente não tem ideia, né? De repente assim, não vou fazer porque que 30 minutos vai fazer, muito difícil, né? No nosso dia a dia, a gente tem, todo mundo hoje em dia tem um dia corrido, então a gente usar até como pretexto, não, meu nível de estresse é grande, eu trabalho muito, eu corro muito. Ou descontar todo mundo no cigarro, faz isso. Também tem isso, né? Quando a gente começa a equilibrar pequenas coisas, às vezes o caminhar ao ar livre, o próprio contato, tem estudos hoje, que são até mesmo uma técnica chamada de grounding, que é ter o contato diariamente com a natureza, é tomar sol na hora do almoço. Você conseguiu passar 15 minutos ao ar livre e foi dar uma volta no seu horário. É você fazer uma caminhada de manhã, no final do dia, você ter contato, pisar na grama, por exemplo, uma coisa super simples, tem no seu prédio, no parque da frente, tudo isso ajuda a reequilibrar até mesmo neurotransmissores no nosso corpo. Isso está sendo usado para tratar até depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia. Pequenas coisas que a gente, nos grandes centros urbanos, a gente foi se distanciando. Então, são pequenas técnicas que envolvem o que a gente faz com o nosso corpo, com a qualidade do nosso sono, com a nossa alimentação. Os alimentos são essenciais, é o combustível para o nosso corpo. Ou a gente coloca igual eu costumo fazer essa analogia para os meus pacientes. Se a gente tem um carro e a gente coloca um combustível adulterado, o carro até vai, a máquina continua indo, mas dá um probleminha aqui, outro ali, tem uma baixa performance. O corpo não é diferente. Se a gente coloca um combustível errado, a gente vai, mas pipoca um problema ali, um sintoma ali, uma dor aqui, e a gente vai desenvolvendo doenças e uma baixa qualidade de vida. Então, isso influencia muito. E durante o tratamento, né, da medicina o que seria mais correto, do estilo de vida. Então, é toda uma performance aí envolvida nesse tratamento, né? Até porque os alimentos são individuais também para cada um. Sim, exatamente. Às vezes até tem uma pessoa que tem uma certa alergia ou não pode comer tal coisa, ou tem, de repente, um início de gastrite, também não pode, outras, né? E de que forma você tem sentido essas respostas, né, desses pacientes? Tem se surpreendido, assim, porque eu imagino que vocês, médicos funcionais, né, e outros doutores especialistas nessa questão do equilíbrio como um todo, tem pessoas que devem chegar lá, bom, aqui vai ser minha última tentativa. Tem muitos que chegam assim, de repente, sobrepeso, a gente tem uma população aí onde a maioria, né, Estados Unidos era assim pra gente até uns 10 anos, era uma coisa meio distante, mas não. Agora a gente já tá com metade da população brasileira acima do peso, que é bem ruim, né? O que aí provoca, enfim, aumenta os índices de doenças cardiovasculares e outras questões aí que a gente nem pode tocar, mas que está acontecendo, né? Sim, e isso é uma realidade mesmo, e já até na infância. Hoje o Brasil é o terceiro país do mundo em obesidade infantil, realidade que pra gente era muito distante. Então, quer dizer, a gente já vê que desde pequeno as crianças já não estão sendo bem nutridas, não fazem ideia, os pais, de como alimentar e tudo mais, e é muito mais simples, barato e intuitivo do que a gente imagina. Mas isso acontece muito, Renata, as pessoas terem ideia de chegar e falar, puxa, aqui é minha última esperança porque já não deu nada certo mais, não consigo emagrecer, eu tenho uma gastrite que não cura, eu tenho uma síndrome do pânico que eu não quero mais tomar remédio, uma insônia que já fiz de tudo e não melhora. E a resposta é incrível, porque o nosso próprio corpo tem uma coisa que é muito pouco explorada pela nossa medicina tradicional, é a capacidade de cura. O corpo humano tem uma verdadeira farmácia dentro dele. Sim. Então a gente sabendo como ativar, sabendo como equilibrar, pequenas técnicas, pequenos manejos, pequenas às vezes introduções de alimentos, de micronutrientes, organização da nossa parte hormonal. Você comentou algo que é muito, realmente acontece, né? A gente recebeu aqui até recentemente uma doutora ginecologista falando sobre a endometriose
e que aí pode ocorrer de causar infertilidade nas mulheres, porém, tem muitos casos, e a maioria deles, onde é possível fazer um tratamento, onde você vai ter sucesso, e aí depois da mulher ter tido filho, até teve a cura da endometriose. Então isso é muito como o nosso corpo, ele responde, né, bem, quando tá bem equilibrado, tudo, né? É que os povos antigos já sabiam, né? E até culturas mais orientais que até hoje usam propriedades para equilibrar o corpo, mas sem colocar um remédio. A gente hoje é tão imediatista que a gente fica esperando o remédio fazer a função por nós, né? Então a gente espera, a gente tem uma dor de estômago, a gente acha que a gente cura tomando um remédio. A gente não cura, a gente mascarou os sintomas. Então a gente explora muito pouco essa capacidade de cura do nosso corpo. Por isso que os resultados são fenomenais. A pessoa para de tomar remédio para coisas que ela tomava há 10, há 15, há 20 anos e melhora totalmente a qualidade de vida. Porque também a questão não é só melhorar ou não sintoma, é a qualidade da sua vida. Você acorda, se sente bem, está disposto o dia inteiro, mesmo trabalhando muito, seu humor é estabilizado, o seu peso, o seu metabolismo consegue ser um metabolismo que responde bem, equilibrado, sua pele, seu cabelo, sua autoestima, tudo isso é um conjunto. Tem dados estatísticos do próprio governo brasileiro que o brasileiro hoje passa em média 1/5 da vida dele incapacitado. Ou seja, nós estamos vivendo mais, mas quem é que quer viver mais e passar 1/5 da vida dependendo de uma pessoa para te alimentar, para te ajudar, ou porque você tem alguma coisa debilitante que você não tem mais sua autonomia. Então, essa realidade que a gente precisa mudar e está mudando hoje. Com certeza. Eu estou vendo aqui alguns desses alimentos, por exemplo, óleo de coco, né, bem falado. Hoje, assim, tem essas gorduras do bem, né, tem o abacate também. Ovos, porque tem muita coisa assim, mito e verdade, né? O ovo, então, lá no passado era o vilão, não podia comer de jeito nenhum porque o colesterol ia nas alturas e hoje todos os médicos já indicam, não, pode comer 1 ou 2 se for cozido, né, o ovo. Então, quer dizer, há estudos mais atuais em relação a essa gordura do bem também, doutora? Muito. E isso que a gente precisa se atualizar, porque já existem estudos há mais de 30 anos, não é coisa recente que estamos falando, mas essas informações estão chegando para a população em geral e até mesmo para muitos médicos, profissionais de saúde, só agora, muito mais recente. A gente sabe que, por exemplo, o nosso cérebro, a maior composição dele é feito de gorduras. Para a gente produzir hormônios, precisa de gorduras. Para a gente ativar nosso metabolismo, precisa de gorduras. Para a gente formar a membrana de todas as células, enfim, o alimento mais importante para o corpo humano é gordura. E foi um dos alimentos que a gente passou durante décadas tentando evitar. Essa coisa de low fat, de baixa gordura, zero de gordura, sem colesterol, tudo isso. Isso é terrível para o nosso corpo. A gente vem causando uma série de desequilíbrios. Por isso que até mesmo com tantos produtos hoje em dia, light, de baixa gordura, tudo isso, a população ainda está cada vez só engordando mais, tem dificuldade para manter o peso, para emagrecer. E esse deveria ser a base da nossa alimentação, as gorduras. Óleos, castanhas, os óleos naturais, não os hidrogenados. Sim, então, não estamos falando azeite, de sair fritando tudo, que tem gente que só gosta de comer com fritura, tem que saber até isso, diferenciar né? isso, Sim. buscar as informações. Então, é o abacate, a gema do ovo, que é riquíssima, e vários outros alimentos que tem. Até a própria gordura natural das carnes, dos peixes, do frango, tudo isso, que a gente tira a pele do frango, o peixe a gente escolhe o que tem menos gordura. Na realidade, essas são as partes mais saudáveis que a gente deveria ingerir. Olha, que interessante, né? E a gente acaba não tendo essa informação. Doutora, eu amei aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Foi um prazer. Deixa o contato para quem está em casa, site, telefone, redes sociais. Pode ficar à vontade, doutora Thaisa. Foi um prazer enorme. Obrigada, muito obrigada. Deixa o contato para o pessoal te encontrar. O meu Instagram é dradoutora.thaisa, Thaisa. E o telefone do consultório 011 4371. Deu branco. Tá aí 43, na tela. Tá na tela. Vai lembrar todo mundo. Tá aí na tela. Então, e no Instagram é a doutora Thaisa, né? Isso. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Viu? Continue aqui com a gente. Pode ficar aqui.